Olá, boa noite. Meu nome é Alicia e esse vídeo aqui é o nosso vídeo da atividade avaliativa 1 de auditoria de maturidade de ecossistemas LLM. Bom, nosso objetivo é demonstrar a auditoria técnica de maturidade de processos aplicada ao projeto Open Source Deep Research da Alibaba. Analisamos as práticas do repositório sob a ótica do CMII Dev e do MRPS-SW para aplicações LLM, dividindo o trabalho em 5 eixos: projetos, requisitos, arquitetura, V&V e qualidade. Todo o material consolidado está no nosso repositório Engenharia de Software 2026 Deep Research. Mas o que é a Deep Research? É um agente voltado às tarefas mais complexas de busca e síntese. Identificamos 3 áreas centrais: o núcleo de interferência na pasta interface, que opera um ciclo de React com ferramentas plugáveis; o Model Evaluation, onde a validação ocorre por benchmarks e modelo de juiz LLM; e o ecossistema Web Agent. A solução é escrita em Python e integra-se a servidores compatíveis com a OpenAI, como o VLLM rodando localmente. Meu nome é Alisson Francisco e vou apresentar a parte de ciclo de vida e metodologia ágil. E bom, no README, vemos a comunicação do projeto, com atualizações como o lançamento em setembro de 2025, mas não existe um roadmap formal estruturado. Ainda aqui na raiz do repositório, o projeto está organizado em módulos, mas não há evidências de planejamento via milestones ou projects no GitHub. Em releases, vemos que não existem releases oficiais, o que indica a ausência de versionamento formal. E, apesar da ausência de releases, o projeto apresenta integração contínua por meio de pull requests, indicando um modelo ágil e adaptativo. Na parte de issues, vemos o acompanhamento das demandas e problemas do projeto, funcionando como um mecanismo informal de monitoramento, já que não há milestones ou planejamento estruturado. Sobre riscos, aqui em env.example, vemos a dependência de API externas, o que representa risco técnico, pois mudanças nessas APIs impactam diretamente o sistema. E aqui, ainda na parte do README, o próprio projeto, vemos o acompanhamento das demandas e problemas do projeto, funcionando como um mecanismo informal de monitoramento, já que não há milestones ou planejamento estruturado. Sobre riscos, aqui em env.example, vemos a dependência de API externas, o que representa risco técnico, pois mudanças nessas APIs impactam diretamente o sistema. E aqui, ainda na parte do README, o próprio projeto reconhece riscos como latência e limites de requisição, indicando a ausência de mitigação formal desses problemas. Portanto, o projeto apresenta um modelo ágil adaptativo, com monitoramento via pull requests, porém, sem planejamento formal, versionamento estruturado ou gestão explícita de riscos, caracterizando baixa maturidade em gerenciamento de projeto. Olá, eu sou o Guilherme Rosário, eu atuei como analista de requisitos e processos. Dessa forma, eu pude entender como o Deep Search organiza as mudanças e o que o sistema precisa para poder garantir um alto nível. Nesse sentido, o Deep Search ele não possui nenhum tipo de processo nomeado do tipo RFC, não tem pastas RFCs e nenhum tipo de guia mais formal. Na prática, o que a gente pode observar dentro do repositório é um fluxo bem comum no GitHub, onde eu vou ter fichas que são abertas, na qual são usados para poder relatar problemas ou necessidades que os usuários estão tendo e querem relatar a necessidade que eles estão tendo. E após eu relatar um problema, uma necessidade que eu estou tendo, eu vou ter aqui os pull requests, na qual a pessoa pode colaborar com o projeto, resolvendo o problema ou a necessidade que está sendo solicitada nesse caso. Entretanto, do ponto de vista do CMMI e do MPSBR, isso conversa claramente com a gerência de requisitos, na qual os requisitos e mudanças existem, mas em um formato informal, que dependem de issues e pull requests em vez de um processo mais institucionalizado como o RFC. Nesse caso, como não tem um documento de requisitos fechado, mais formal, a equipe ela conseguiu inferir 3 requisitos de alto nível a partir do README do projeto, do Deep Search, e também conferindo esses requisitos através de código como evidência. Um deles foi que o sistema deve aceitar dados de avaliação em JSON ou JSON-L, com campos com question e answer. A evidência disso está no README do projeto e no arquivo room.react.py. Eu vou mostrar eles agora. Então aqui no README eu posso ver essa seção 3, que é prepare a avaliação de dados, e aqui eu posso ver que ele já recomenda a gente usar os formatos JSON-L e JSON para poder fazer as perguntas e respostas. No próprio arquivo que eu comentei, né, ele importa o JSON e aqui no final vai ter um esquema de perguntas e respostas, que é
o que esse requisito traz. O segundo requisito é que o avante deve consumir ferramentas durante o raciocínio dele. Busca, visita uma página, usar o Google Scholar, interpretador Python e passe de arquivos. Isso aparece no prompt do sistema e na lista de ferramentas no arquivozinho aqui, reactagent.py. Então aqui nesse arquivozinho aqui, o React Agent, eu posso ver que ele faz a chamada de muitas ferramentas de forma um pouco customizada. Eu posso fazer o passe de arquivos, eu posso ter um map de ferramentas que eu vou consumir. Então isso aqui é mais nível de código como evidência do requisito. E por fim, o outro requisito que a gente pôde inferir foi que a inferência deve falar com o modelo por uma API compatível com a OpenAI. Nesse caso, a gente pôde verificar isso aqui no README também, e mais claramente isso no arquivo em que existe uma chamada para a API da OpenAI. Bem aqui nesse arquivo aqui, React Agent, eu posso ver que tem a função call server, e aqui onde você define, por exemplo, a API key, a chave da API da OpenAI, por exemplo. Então, tudo isso colaborou para poder a gente conseguir, como equipe, inferir esses três requisitos. Então, esses três requisitos, eles servem para poder mostrar que o projeto, o Deep Search, ele materializa necessidades em artefatos acionados, no README, em código, mesmo que não exista um documento de requisitos mais formal e clássico nesse sentido. Então, em resumo, a gente pode ver na variância de requisitos que o processo informal é um processo informal baseado em issues e pull requests, e a equipe conseguiu inferir três requisitos bem apoiados com base no README e em código do próprio repositório. Eu sou o Wilson e eu vou mostrar um pouco como nós observamos as trilhas de rastreabilidade do projeto do Deep Research, certo? Como o Guilherme Rosário comentou anteriormente, o projeto ele não tem uma documentação formal com uma RFC fechada, mas olhando o histórico de alterações, nós percebemos que eles têm padrões bem claros e nós vimos três tipos de padrões de alteração que são aceitas no projeto. O primeiro deles é feito via pull request, onde o foco dele está em correção de bugs e de lógica, onde ele não necessariamente vai estar vinculado a uma issue, certo? Ele tem a rastreabilidade garantida a partir dos commits que são amarrados no projeto por padrão, e ele precisa passar por um dos colaboradores principais do projeto para conseguir ser aceito. Fazendo um vínculo com o CMMI, nós vemos um nível 3 bem estabelecido, porque como eles precisam passar pelo colaborador principal, eles mantêm o processo de padrão de qualidade antes de fazer o merge e um processo de code review também, certo? A segundo padrão que nós observamos é o de relato até a solução, que é o padrão de issue, certo? Onde é aberto uma issue, vai ocorrendo uma discussão de como é que aquela issue está sendo impactada no código, e aí um dos colaboradores principais vem e faz a correção via commit diretamente na branch principal. Então a rastreabilidade dela é feita tanto pela discussão da issue como pelo commit, certo? O commit feito pelo colaborador principal e ele vincula o commit diretamente na issue. A última trilha, que ela não está vinculada a código, ela está mais vinculada a aqui. Olá, me chamo Breno e iremos dar início à conversa sobre a arquitetura do Deep Research. Trata-se de uma arquitetura que está localizada na pasta de referência e faz uso de um modelo, um framework de agente de IA que utiliza raciocínio e ação, REACT, para combinar um raciocínio em cadeia de pensamento da IA com o uso de ferramentas externas. O framework aprimora as capacidades de um grande modelo de linguagem, como GPT, para lidar com tarefas complexas e tomada de decisão em fluxos de trabalho agênticos. Ao contrário dos sistemas tradicionais de inteligência artificial, os agentes do React não separam tomada de decisão da execução de tarefas. Portanto, o desenvolvimento do paradigma React foi um dos passos importantíssimos na evolução da IA generativa para além dos meros chatbots convencionais e em direção à resolução de problemas mais complexos. Os agentes React dependem dos recursos de raciocínio de seus LLMs para ajudar dinamicamente na abordagem com base em novas informações ou nos resultados de etapas anteriores. Mas como funciona os loops do agente React? Os loops do agente React desse framework criam de forma inerente um ciclo de feedback no qual o modelo resolve problemas, repetindo interativamente esse processo, intercalado de pensamento, ação e observação.
Quando e como encerrar o ciclo de raciocínio é uma consideração importante no design de um agente de React. E no modelo do Deep Research, isso é regulado pelo arquivo React Agent API. Esse é o maestro da aplicação. Ele não apenas envia uma mensagem para a IA, mas gerencia o estado da conversação, sendo responsável pela análise sintática do JSON da entrada, controle de parada e gerenciamento de histórico, mas sim mantendo o rastro de todos os pensamentos, ações e observações para que o modelo não acabe repetindo a si mesmo. A inteligência e as regras de negócio são reguladas pelo arquivo prompt.py. Esse arquivo é talvez o mais importante para a personalidade do agente. Ele contém o System Prompt, que é extremamente detalhado, instrui o modelo a utilizar um formato específico de pensamento descrito pelo React, de pensamento, uso de ferramentas, raciocínio, uso das ferramentas e avaliação do resultado de saída. E assim, através de suas ferramentas pré-definidas de busca e de análise, o modelo consegue de forma mais eficiente fazer buscas em diversas fontes web. Eu sou Breno Felipe e vou detalhar os padrões de design e a modelagem que sustentam essa robustez. O Deep Research utiliza o padrão Strategy de forma extensiva. Como vemos aqui no código das ferramentas, cada funcionalidade, seja o Search, Visit ou Python Interpret, herda da classe abstrata Base2. Isso permite que o orquestrador selecione a estratégia de execução correta baseada apenas no nome retornado pela IA, sem precisar necessariamente conhecer os detalhes internos de cada ferramenta. Outro ponto alto é o uso do padrão Adapter no cliente OpenAI. Ele funciona como uma fachada que abstrai se o modelo está rodando localmente ou via OpenRouter, protegendo o código de mudanças na API externa. No nosso diagrama, fica clara a hierarquia. O Multi-Turn React Agent compõe o cliente de inferência e despacha chamadas via ToolMap. Essa maturidade técnica reflete diretamente os processos de solução técnica do CMMI e projeto de construção do MPS.br. O sistema não é apenas um script funcional, mas uma solução decomposta em subsistemas com interfaces explícitas e estáveis, o que é um critério essencial para garantir uma facilidade na manutenção em ecossistemas como esse de inteligência artificial, os quais estão constantemente evoluindo. Boa noite, sou Davi Manuel e vou apresentar os eixos de verificação e validação e qualidade de software da nossa auditoria do Deep Research. Na verificação, fomos ao diretório de referência e percebemos que não há nenhum arquivo de testes nem PyTestes. A robustez de verificação está em retentativas e políticas de paradas manuais, como em React Agent, aqui em Calcebo. Já na integração contínua, checamos as actions do GitHub e percebemos que só existem page builds no deployment, no caso não havendo workflows de teste ou links. Já na validação, está no diretório Evaluation. O script Evaluate Deep Search Official utiliza um juiz LLM para comparar respostas com gabaritos. No caso, não há um detector de alucinação e a validação indireta. Também não há nenhuma checagem de código. O código pode ter alguma adição que faça ele quebrar e não há como perceber isso, porque o juiz avalia apenas o resultado. Já na revisão de pares, percebemos no PR 233 que ele teve uma aprovação antes do merge. E boa parte das aprovações são feitas para essa mesma pessoa. Já na qualidade de software, percebemos aqui que a ausência de contribuição, no caso, dificulta a padronização de contribuições. Não dá para saber quem fez o que, nem nada. Por outro lado, em Envy.example, no gitignore, tem alguns segredos e documentação extensa, o que detalha bem o projeto. Já encontramos algumas dívidas técnicas, como por exemplo, alguns to-dos espalhados em WebAgent, como por exemplo aqui, e alguns excepts genéricos no código, como pode ser analisado em React Agent. Resumindo, a verificação carece de testes e de integração contínua. A validação existe via benchmark e a qualidade é apoiada por boas práticas, mas falta um guia de contribuição e análise automatizada do grupo em geral. É isso, obrigado.